Há um aspecto curioso que a gente deve estar sempre lembrando, que o Brasil não acolhe essa teoria dos estágios de lucidez. Ou seja, a pessoa está momentaneamente lúcida e daqui a pouco perde sua lucidez. Analisa-se bem os aspectos nesse contexto de que a nossa legislação pontua sobre esse aspecto a seguinte abordagem. No entanto, se quando a parte praticou o ato, ela não tinha lucidez, notadamente, ela não tinha o livre manifesto de suas faculdades para manifestar acerca dos atos e negócios que estava praticando. Mas passado uma semana, ela restabeleceu a sua liberdade manifesta, sua saúde, a sua capacidade mental. Esse negócio não produzirá nenhum efeito. Em síntese, quando uma pessoa pratica um ato em lucidez, em plenitude de suas capacidades e logo após perde, esse ato produzirá todos os seus efeitos. Mas quando uma pessoa pratica um ato, notadamente, com incapacidade, não conhecendo o que está fazendo, a ampla liberdade de manifestação, mas logo depois readquire essas faculdades, esse ato não produzirá nenhum efeito. Então não há acolhimento na nossa legislação dos estágios de lucidez. Retomando, portanto, ainda o nosso processo de interdição, que ao final dele pode culminar com a decisão declaratória do juiz, decretando ou não a interdição, e se decretar a interdição, vai nomear um curador para esse interditando. Havíamos analisado, portanto, o mecanismo de instrução. O juiz nomeou um perito, e ele precisa se louvar de conhecimentos técnicos específicos que ele não possui. Perito médico, psiquiatra, para que faça o exame desse interditando sobre as suas faculdades mentais, condições. Há outras tantas circunstâncias que são levantadas pela doutrina, a exemplo de pessoas no quadro de hipnotismo, estado sonambúlico, transe mediúnico. Quem pode afirmar se essas pessoas, nessas circunstâncias, tinham ou não capacidade para a prática dos atos civis? É exatamente o perito que pode atuar nessa área, dizendo o psiquiatra. E há outras tantas circunstâncias que se vê debatidas aí na doutrina, a exemplo dos idosos, surdos mudos, cegos. Essas circunstâncias por si sós não dão ensejo ao processo de interdição. A pessoa às vezes é cega, mas tem habilidades suficientes para leitura em braille, para manifestar, fazer testamento, escrever. O surdo mudo que conseguir de alguma forma se expressar. O idoso, apenas o aspecto de ser idoso por si só, não o leva à condição de submeter-se a um processo de interdição. Essas pessoas estão suscetíveis de submeterem a um processo de interdição, nomeando a elas um curador. No caso dos índios, os índios nós temos o estatuto próprio que cuida dessas questões, que é o Estatuto do Índio, Lei 6.001/73. Precisa analisar, ter a participação da FUNAI, que os assiste juridicamente. São circunstâncias importantes para o debate, para a análise, e que o juiz sempre se louvará de um perito para analisar circunstância caso a caso, além da sua entrevista, das suas impressões pessoais que o magistrado colhe naquela primeira audiência, que é uma entrevista, não é um interrogatório, é uma entrevista que ele faz para colher ali, tete a tete, as suas impressões. Muito bem, mas após essa perícia, que o juiz nomeou o perito, as partes podem nomear assistentes técnicos para formularem seus quesitos, o Ministério Público também pode formular quesitos.
E o perito responderá a esses quesitos, apresentando o laudo ao juiz, que tem a discricionariedade de acolher no todo ou em parte ou até rejeitá-lo. Mas, como afirmamos anteriormente, o juiz costuma acolher esses laudos periciais. O juiz não tem o conhecimento técnico de um médico, psiquiatra, para colher as impressões que ele pode colher nessas situações específicas. Mas, na sequência, às vezes a família quer uma instrução no processo, para ouvir testemunhas sobre algum aspecto que acha relevante, para evidenciar o patrimônio dele que será administrado. Então, essas questões pontuais também podem ser objeto de instrução no processo de interdição, além da perícia já realizada. Mas realizada a instrução, a hora das alegações finais, da parte autora, do réu, do Ministério Público, e o juiz deita a sua sentença declaratória de interdição. É claro, se ele acolheu o pedido formulado pelo autor no processo. E essa sentença, conforme está aí na legislação, ela produz efeito imediato, antes do trânsito em julgado. O que nos deixa bem claro que, embora caiba recurso contra essa sentença declaratória de interdições, esse recurso será apenas no efeito devolutivo e não suspensivo, porque ela produz efeitos imediatos. Vamos analisar que nessa sentença o juiz trará o nome do curador que ele está nomeando, ou que a família indicou, ou aquele rol previsto em lei, que pode ser o companheiro, cônjuge, ascendente, filhos, irmãos, tios, primos até, os colaterais até 4 graus, e não existindo eles, outros que sejam idôneos ou da confiança do juiz. Não tiver familiares, pode ser o curador. Vai dizer as causas dessa interdição que geraram a nomeação de um curador, quais são os limites dessa interdição para todos os atos da vida civil, para todos os negócios. Nós temos um caso atípico. Lá no artigo 4º do Código Civil, e também reproduzido pelo artigo 1767, que nós temos para as hipóteses desafiadoras de interdição, o caso dos pródigos, perdulários, aqueles que não têm controle sobre seus patrimônios. Mas para os atos de mera gestão administrativa, eles não necessitam de um curador. Mas quando envolver interesse patrimonial, aí sim haverá essa necessidade do curador estar representando. E por isso se diz, os pródigos perdulários poderão até casar, o ato de casamento em si não compromete seu patrimônio, mas no tocante ao regime de casamento, a opção, escolha pelo regime de casamento, o pacto antinupcial, onde se define o regime de casamento, envolve interesses patrimoniais. E aí, nesse momento, ele necessita do seu curador. Então, na sentença do juiz de interdição, além de nomear o curador, ele estabelece o limite dessa interdição, se para todos os atos e práticas da vida civil, dos atos e negócios de direito, ou se apenas para algum deles. Observe, portanto, que no caso de uma interdição de uma pessoa considerada pródigo ou perdulário, os efeitos dessa sentença serão apenas para a gestão patrimonial dele, e não para os atos de mera administração da vida civil. E por isso que a legislação exige que o juiz estipule na sua decisão o limite dessa interdição. Logo após essa sentença será averbada, deve ser averbada, no cartório de registro civil das pessoas naturais, lá à margem do nascimento da pessoa. E além de averbada ali, essa sentença também deverá ser publicada por meio de 3 editais, com intervalo de 10 dias, no Diário Oficial, no jornal de grande circulação. A legislação fala no jornal de grande circulação e no diário
oficial, com intervalo de 10 dias. Esses editais hoje, quase todos eles são publicados na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, que tem um ícone só para editais. E onde se tem maior visibilidade. Mas enfim, trato para os senhores que a interdição pode ser levantada quando não sobrevierem mais as circunstâncias ensejadoras para a interdição. A pessoa tinha uma enfermidade, uma incapacidade, fez o tratamento médico e se restabeleceu. Não justifica mais permanecer interditado e com curador para a prática dos atos da sua vida civil. Essa interdição, então, será levantada por meio de uma petição do mesmo modo como foi iniciado o processo de interdição. Levanta-se a interdição, extingue o processo anteriormente e a pessoa volta a ter a plenitude de sua capacidade para a prática dos atos e negócios jurídicos na sua vida civil. A gente volta já já para tratar de questões de alimentos e suas ações correlatas. Até daqui a pouco.